Eu tenho a grande alegria de apresentar a vocês o casal Reginaldo e Renate Kruklis. Eles têm tudo a ver conosco. Lá no início dos anos 80, 81, eles vieram ser os nossos pastores aqui na igreja. Trabalharam durante 5 anos, até 86, e eles foram instrumentos e um marco na vida dessa igreja. Essa igreja realmente passou por grandes transformações durante a passagem do pastor Reginaldo e da Renate aqui em nosso meio. E hoje eles estão no campo, trabalhando em tantas partes do mundo. Eles já trabalharam em outras igrejas e outras organizações. O pastor Reginaldo foi diretor do Instituto Haggai, trabalhou com a Crown, que ajuda as pessoas na área financeira. E hoje eles têm um ministério próprio lá em Atlanta, nos Estados Unidos, um ministério Coração Peregrino. Puxa vida, tanta coisa para guardar. Coração Peregrino. E eles são peregrinos nesse mundo, viajando pelo mundo todo, dando treinamento para pastores e líderes de igrejas nas partes mais necessitadas. E nós temos o privilégio e a honra de tê-los entre nós, viu? A Renate vai começar compartilhando um pouco da sua vida, depois do pastor Reginaldo. Sejam bem-vindos. Bom dia, irmãos. Como o pastor já disse, nós viemos em 1981 para cá. Parece outro dia, mas o tempo passou rapidinho. Na época eu tinha 21 anos e eu lembro que numa reunião de pastores eu era a esposinha mais jovem, né? Essa igreja nos amou, nos acarinhou e cuidou de nós, apesar da juventude. Eu com 21, ele com 26. O tempo passou rapidinho, no entanto. E é interessante para a ala mais velha, não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu já olho para trás um pouquinho. Ó. Hoje eu tenho 57 e dos 21 para os 57 o tempo passou muito rápido. Eu aceitei a Cristo aos 12, mas vivi, cresci num lar profundamente cristão. E desde cedo aprendi a caminhar com Cristo. Com certeza Jesus é meu Salvador, meu amigo, meu companheiro de jornada. Já muitas vezes chorou comigo e se alegrou comigo, e graças a Deus também me deu esse companheiro aqui. Compartilhamos juntos os ministérios e já viajamos e fomos para muitos lugares, mas em 2012 sentimos que era hora de começar o Coração Peregrino. E juntamos os nossos dons espirituais, o meu mais na área do sofrimento, da aflição humana. É lá que meu coração gravita, o Regi mais na área pastoral e também administrativa. E assim a gente viaja. O objetivo é encorajar e caminhar com irmãos nesse vasto mundo de Deus. Temos enfatizado países carentes, mas o mundo está aberto, né? Onde as portas se abrirem, para lá nós vamos. Como o próprio nome diz, Coração Peregrino, e esse é um dos princípios, uma das nossas convicções, é que nós somos peregrinos aqui na terra, sim. Mesmo os que são novinhos vão ficar velhos um dia, sim. E o lance é andar com as pernas firmes no chão que Deus te deu. Ali onde Deus te colocar, caminha com firmeza. Mas, ao mesmo tempo, usa as roupas com leveza. As roupas aqui do mundo são para ser usados com leveza, porque somos cidadãos celestiais. A nossa morada final não é aqui. Então, nos alegramos de estar com esse mundo de Deus aí fora, e nos alegramos profundamente pelo carinho que vocês nos deram lá no começo, e vocês estão nos dando aqui. É precioso. Vocês são fiéis, irmãos. Fiéis financeiramente, fiéis nas orações, fiéis no cuidado que vocês têm pela gente. Quando estiverem lá no seu quarto, na sua casa, orem pelos seus missionários, pelos seus pastores. Nós precisamos das suas orações.
Vocês nos acompanharam em lugares como as Filipinas, o oeste europeu, a África, a Índia e em tantos outros lugares. Muito obrigada. E quero terminar com um pedido de oração. Primeiro, pela relevância espiritual. Você muda culturalmente, parece que algo tem que mudar em você, para você entender a cultura local. Isso é um processo miraculoso, nunca é só dar, a gente também recebe, é um processo de humildade, mas precisamos de saúde. E eu, pessoalmente, peguei birra, irmãos, confesso, birra de aeroporto. Está difícil aguentar aeroporto. Para vocês terem ideia, só para ir para as Filipinas, entre atrasos e voos, nos levou 50 horas. É cansativo, né? Além de que os aviões, não que a gente está crescendo de tamanho também, né? Mas que os aviões estão cada vez, os assentos cada vez menores, né? Então, queridos irmãos, deixo com vocês e conosco o versículo do Salmo 90. É um versículo que tem me acompanhado também. Salmo 90, 17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus os abençoe. Amém. Vocês não imaginam o significado da gente estar, como estivemos 2 meses atrás, nas Filipinas, e saber que vocês estão lá com a gente. Tem um profundo significado. Primeiro porque a Memorial foi para mim, em termos de ministério, o primeiro amor. E o primeiro amor, vocês sabem, quem já teve um primeiro amor, né, sabe que nunca sai do nosso coração. Então vocês têm um lugar muito especial na nossa vida. E essa igreja está sendo conhecida, porque a gente chega lá e fala, olha, a Igreja Memorial está aqui com a gente. E eu falo de vocês, falo da nossa caminhada juntos, né, lá nos anos 80, mas vocês têm um profundo significado. Eu estava sentado ali, estava lembrando de Atos 13, aquela igreja de Antioquia, né, onde de repente o Espírito Santo falou para aquela igreja e disse, separai-me a Barnabé e Saulo. Se tem alguém que parece Barnabé, é Renate. Ministério da consolação com quem sofre e etc. Eu não sou Paulo, mas Deus me deu uma visão para a obra missionária, muito cedo na minha vida. E hoje eu queria só compartilhar a minha chamada, a minha caminhada dentro dessa visão missionária que Deus me deu quase 50 anos atrás. A alegria das alegrias, a coisa mais importante que aconteceu em minha vida depois da minha salvação foi a minha chamada. Amém? Vamos ficar de pé? Descansa um pouquinho aí, esses músculos, né, de ficar sentado, e vamos ler a palavra de Deus. Tem 3 chamadas que eu quero mencionar. A primeira de Isaías, em Isaías 6, a pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Outra chamada, Jeremias, capítulo 1, a pergunta, ou a chamada e a experiência de Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei. E então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás.
tudo quanto te mandar, dirás. E a terceira chamada que eu quero mencionar é de Ezequiel, em Ezequiel 2. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo, e te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, até este mesmo dia. Filho do homem, dizei-lhe as minhas palavras. Amém? Podeis assentar. Eu não sei aqui quantos conhecem Urubici. Alguém conhece Urubici? 2. Nossa! Eu nasci em Urubici. Dizem que é um dos lugares mais frios do Brasil, cai neve lá, cai neve. Eu vou pregar em Urubici domingo que vem. Vai ser outro momento histórico, porque é onde eu nasci. Só fiquei lá um ano, que meus pais mudaram para Curitiba. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa ao seu lado o nome do lugar onde você nasceu. Não só a cidade, mas o bairro ou um nome. Vamos lá. Nasceu aí? Olha, o Brasil é muito criativo com nomes. Nós ficamos hospedados no final de semana passada na casa de um professor da USP, e a esposa é uma médica. E ela tem uma outra colega que também é médica na clínica. E aí, essa colega foi na sala onde os pacientes ficam esperando, né, a sua vez, e falou assim: ok, o senhor Letisgo, por favor, paciente Letisgo. E ninguém se mexeu. Letisgo, Letisgo. Ninguém se mexeu. Daqui a pouco uma senhora se levanta e devagarzinho disse: a senhora pronunciou errado. O nome do meu filho que está aqui é Letisgo. Então nós somos muito criativos com o nome de lugares. Urubici não estranha. Eu estava num país da África e aí tinha que preencher a ficha de imigração, e essa ficha foi meio mal feita, porque só dizia cidade onde nasceu, não falava país nem nada. Eu coloquei Urubici, letras bem graúdas. Aí entreguei o passaporte com a ficha, o oficial olhou: Where is Urubici? Aí foi minha hora de dar o troco. Eu olhei assim, bem assustado. And you don't know? E você não sabe onde é Urubici? Have you heard about London? Né? Já ouviu Londres, Paris, Tóquio? Urubici. Não importa aonde você nasceu, Deus te leva. Eu tenho um irmão mais novo, caçula, que também viaja bastante. Ele é um empresário, e ele diz: de Urubici para o mundo, hein, Regi? De Urubici, que ninguém sabe onde é, né? Está visto aqui, para o mundo. Eu cresci lá em Curitiba, inicialmente numa casa que não tinha eletricidade. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha videogame, smartphone, nem pensar. Você acha que é essencial? Eu estava hospedado numa casa ali outro dia, uma mulher disse: eu recebo em média 300 WhatsApp por dia. Aí eu falei: e a senhora faz alguma coisa o dia inteiro? Não. 300 WhatsApp por dia é impossível. Mas eu não tinha nada disso, mas tinha livros. Todo Natal, todo aniversário, eu já sabia o que eu ia ganhar. Outro livro.
biografias, grandes homens e mulheres, os grandes missionários. Eu não tinha completado 12 anos, eu já tinha viajado esse mundo inteiro através dessas biografias. Eu tive que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em voz alta, com 7 anos, porque eu cheguei orgulhoso em casa e disse: mãe, eu sei ler qualquer coisa. Ela disse: tá bom, então começa aqui. 3 capítulos por dia e 5 no domingo, tá? E você vai ler a Bíblia inteira. Eu fui para o quarto, fiz uma leitura dinâmica. Mãe, já li. Não, senhor. Em voz alta aqui na cozinha, todos os dias. Enquanto ela prepara lá a comida, ela tinha máquina de costura lá e tudo. Eu tinha que ler em voz alta. E ela sabia o que estava fazendo. Eu fiz os meus heróis. Eu viajava pelo mundo. Ali estavam os meus heróis. Com 13 anos, meus pais, decidiram que eu tinha que passar um mês de férias. Veja só, um mês de férias para um menino de 13 anos é interessante. Só que eu ia para passar um mês com um missionário de 80 anos. Ele era conhecido como o apóstolo do litoral paranaense, pastor João Pupos. Ele tinha plantado 7 igrejas naquela região. E meus pais, por inspiração de Deus, disseram: esse menino precisa passar um mês com aquele missionário. Eu fui assim, meio hesitante no começo, mas cheguei lá, eu fiquei apaixonado pelo velhinho, porque era um herói, era um gigante. Ele tinha vindo do Báltico, né, da Letônia, com os meus avós no mesmo navio. Contou histórias fantásticas. E logo me chamou a atenção as mãos, aquelas mãos enormes de cortar árvore para fazer tábua, para construir igrejas no litoral paranaense. Aí um dia nós estamos viajando de Guaraqueçaba para a Ilha Rasa, na canoa que ele fez no meio do mato ali, cortou uma árvore, de um tronco fez uma canoa para 17 pessoas. Nós estamos naquela canoa, só nós dois, e Deus foi falando comigo. Ele estava na popa, cuidando do motorzinho lá, e eu na proa, um solzinho, e eu não tive dúvida. Deus dizendo: olha bem, logo eu vou levá-lo para casa. E eu preciso de outro. Quando nós chegamos na ilha, lá na praia, puxamos a canoa, eu disse: pastor João, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu acho que Deus está me chamando. E ele, com aquele sotaque, né, de Leto ainda, disse: então se ajoelhe aqui, menino. Eu me ajoelhei lá na praia, ele pôs aquela mão pesada e orou. Tinha pescadores em volta, não entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas foi um momento sublime da minha chamada. Tive uma ordenação oficial depois, né, aquela chique com muitos pastores e exame, aquele negócio todo, mas aquela praia lá foi fundamental. Primeiro princípio e primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse no seu coração: seja intencional com seus filhos, seus netos, outras crianças, outros adolescentes, em gerar a possibilidade de uma chamada de Deus para a vida deles, porque é assim que acontece. Gerar uma visão de vida maior que eles mesmos. Eles estão clamando por isso. Eles vão crescer esperando por uma visão maior. E você pode ser um instrumento de Deus na vida deles para isso. Pastores, líderes,
professores, nos estudos bíblicos, nos núcleos, temos que gerar essa possibilidade de uma visão específica. Pais, vocês não imaginam o impacto de palavras, de momentos que você tem com seus filhos. Eu nunca esqueço um momento que eu tive com a minha mãe, meu irmão, num ponto de ônibus. Eu tinha 10 anos, Davi tinha 6, calça curta, chinelo de dedo, camiseta meio surrada, Rua Major Vicente de Castro, lá em Curitiba, na Vila Fani. Ela é chique, é Vila Auer, lá era meio chique, mas 1 quilômetro, né, da minha casa. E eu estava lá na Vila Fani, esperando o ônibus com a mamãe, rua de pó, poeira, esperando. De repente ela fala assim, presta atenção, escuta o que eu vou falar. Eu os vejo bem diferente, vocês já cresceram. E ela tinha um negócio, uma obsessão com terno e gravata, porque ela tirou fotos de mim com 2 anos, terno e gravata. Gravatinha, aquela borboletinha, 2 anos e meio, 3 anos, terno e gravata. Então ela disse, eu os vejo crescidos de terno e gravata, pregando, eu não sei aonde, mas é longe. Então, lembre-se disso, bem diferente do que você está agora aqui, erguendo a gente, nós ficamos olhando assim, né, sem entender, e ao mesmo tempo entendendo. Gente, faz 50 e tantos anos, você acha que eu esqueci aquele momento? Não, erga seus filhos, seus netos, seja um instrumento de Deus para gerar essa possibilidade de visão de vida nesses jovens. Eles estão esperando. Segundo, peça a Deus uma visão de vida para você, um propósito, um significado, talvez um versículo de vida. Eu tenho um versículo, João 15:8, que me acompanha há várias décadas, é minha visão de vida, bem simples, glorificar a Deus, dar muito fruto, não um pouquinho de vez em quando, dar muito fruto, e ser conhecido como discípulo de Jesus. Já falei para a Renate, olha, se eu morrer e tiver que fazer uma lá, pode botar isso aí, glorificou a Deus, deu fruto e era um discípulo de Jesus. Ponto. Não precisa mais não. Tá bom. Visão é isso. Agora, para dar muito fruto, tem que podar, tem que cortar. E eu costumo pensar em poda da seguinte maneira, tem que ser radical. Corta coisas que são boas, mas não são as melhores. Peça a Deus para olhar mais alto, olhar mais longe. Cria esse hábito de erguer a cabeça, olhar mais alto, olhar mais longe. A mesma pessoa, olhando numa janela, pode olhar para baixo e ver o lixo, ver sujeira, ver algum defeito na janela. O outro olha na mesma janela, olha as estrelas, olha aqui, universo maravilhoso, olha que céu. A mesma pessoa, na mesma janela, uma visão completamente diferente. Segundo, poda áreas onde você está doente e não está melhorando. Talvez sem cortar alguns relacionamentos. Jovens, a moçada principalmente, tem que cuidar muito disso. Um relacionamento pode destruir a sua vida. E talvez seja a hora de cortar hábitos, vícios, coisas que você sabe que não estão te fazendo bem.
Terceira área de poda, coisas que já morreram há muito tempo, mas continuam sugando na sua vida. Um galho morto na sua vida, mas está sugando vida, né? Pede a Deus para tirar isso. Terceiro, vamos lá. Peça a Deus que revele a tua chamada específica. A tua chamada específica. Não importa o que você faz, mas você não quer começar cedo, trabalhar até tarde, altas horas da noite, sem uma visão, porque senão é duro, é um fardo insuportável. Você tem que ter uma visão. Por que eu estou fazendo isso? É possível. Peça a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor revele para mim uma visão tão clara, assim que cada dia da minha vida, cada dia de trabalho vai ser uma profissão de fé, onde eu vou colocar o meu coração. Ninguém precisa ver o que eu estou fazendo, o chefe não tem que estar em volta, eu faço para a tua glória, eu vivo para a tua glória. Eu costumo dizer, é gente comum, fazendo coisas comuns, mas com uma visão muito mais alta. Faço isso para a glória de Deus. Fazer alguma coisa de valor, de significado. Alegria das alegrias é quando você tem essa visão e essa chamada tão clara no seu coração. A quarta coisa que eu queria mencionar é o seguinte: viva intensamente, incansavelmente. Aonde os outros param, você continua. Eu tenho essa lei, que alguns chamam a lei do Crúclis. Todo mundo para, você continua. Mais um pouquinho. Eu tenho uma dezena, centena de histórias para contar, se eu tivesse tempo, é claro, aonde todo mundo para, onde diz, não desiste, não vale a pena não. E você anda mais um pouquinho e vem a recompensa. Estava quase chegando e vem a recompensa. É maravilhoso. Incansável, intenso, viva uma vida de intensidade e paixão. Peça a Deus que coloque essa paixão mesmo de adolescente para viver e amar intensamente. Eu cresci, por causa dessas biografias todas que eu li, com uma ameaça que eu queria evitar de qualquer maneira, e até escrevi assim. Eu era meio poeta na adolescência, e eu escrevi: viver uma vida que não viveu ao máximo, um coração que não amou tudo que poderia amar, não escalou as montanhas que poderia ter escalado, não explorou os caminhos, as estradas, as culturas maravilhosas que estão aí. Tem ouvidos, mas que não ouviram as melhores melodias, as melhores músicas. A Renata se incomoda um pouquinho, mas fazer o quê, né? Está casada comigo há 36 anos. Eu tenho um negócio com música. Eu, para dormir bem, tenho que ouvir música, uma música daquela assim arrebatadora. Pavarotti, Caruso, com aquela, né, onde ele solta aquela alma, aquele vozeirão, né, aquilo me dá um sono maravilhoso depois. E um negócio que ela não tem e não entende, ela fica só olhando assim, e vai começar. É arrepios. Eu não tenho controle.
né? Começa no fio de cabelo aqui e vai até o dedão do pé. Quando eu ouço músicas maravilhosas, o corpo vai arrepiando. Eu vou dizer para você, olha, evite uma vida onde você não se arrepiou com as melhores músicas que estão aí. Curta isso. Olhos que não viram tudo que poderia ver com clareza. Onde você tirou nota 10 em tudo e ainda assim reprovou na vida, porque viveu uma vida muito pequena. Não olhou mais alto, não olhou mais longe. Eu tenho uma frase que me acompanha há muito tempo. Agora eu quero que os homens, principalmente, os maridos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quem não sabe para onde vai, não tem direito de convidar outros para a viagem. Está pensando em casar? A primeira coisa, você tem que saber para onde vai, tem que ter um norte, tem que ter uma visão, tem que ter um propósito claro de vida. E aí você vai chegar naquela donzela maravilhosa e dizer: vem comigo, vamos viajar juntos. Não é maravilhoso isso? Casamento precisa disso, famílias precisam disso. Eu tenho uma filha linda e ela não casou ainda. Nós estávamos indo para o aeroporto nessa viagem agora. E ela ligou para mim e disse: pai, ela está namorando um rapaz americano lá, gringo, bom rapaz, crente e tudo. Mas aí ela derramou o coração e disse: pai, eu não sei, talvez tenha, mas está escondido, mas eu não vejo nele esse sonho, esse propósito e essa visão para a vida. Então eu estou orando sobre isso. Eu diria o seguinte: você não tem direito de casar, não está pronto, vamos aliviar um pouquinho, não está pronto para casar, se você não tratou dessas questões com Deus. E aí você convida alguém e diz: vamos viajar junto. Isso que os pastores fazem, tem uma visão, e aí diz: vamos viajar junto. E ajuda a pagar a passagem, tá? Agora, fica muito difícil dizer: vem viajar, e aí a pessoa pergunta: para onde? Não sei. Mas paga a passagem, viu? Ué, como? Não sei para onde vou e tem que pagar a passagem? Tem. Qual é a sua visão? Leva esses 3 S's com você. Eu chamo os 3 S's da vida. O primeiro é sobrevivência, subsistência. Pão na mesa, teto, tá? Todo mundo quer esse primeiro S. Qual é o segundo? Segundo S, sucesso. Quem tem subsistência quer sucesso, não é verdade? Terceiro S, significado. E eu diria, esse é o grande anseio da humanidade. Todo mundo quer significado. Quantos anos você tem? Você acha que está muito velho para uma visão? Não está, não. Não está, não. Tem uma senhora lá perto do nosso bairro, lá em Atlanta, se tornou uma legenda. O marido dela morreu quando ela tinha 75 anos, mais ou menos. E ela pensou: bom, ele me deixou uma boa casa, uma varanda, com 2 cadeiras. Primeira opção, ficar sentado nessa cadeira e esperar o dia para encontrar com ele. Aí ela pensou, orou e disse: não, mas isso é muito pouco. Não quero gastar o resto da minha vida aqui assim. Se matriculou num curso teológico de 1 ano intensivo e disse: eu vou para a África.
76 anos, vou para a África. Não tinha recurso, não tinha nem grande preparo, mas Deus deu a visão. Foi para a África, ficou lá até no 80 e tantos anos, eu não sei exatamente quanto. Quando não podia mais, ela voltou, feliz, realizada, porque o sonho de Deus estava no seu coração. Gente, considere isso. Considere isso. Peça a Deus uma chamada individual. E, olha, tem chamada individual e tem chamada corporativa, que é do povo de Deus, que nem aqui a Memorial tem uma chamada, certo? Uma visão bem clara. Tem uma chamada original e tem uma chamada especial. A minha chamada original é para pregar. Eu fui pastor a maior parte da minha vida, pastor de igreja local. Hoje, Deus deu uma visão global e nós continuamos no ministério, chamada original e chamada especial. Tem aquela chamada central e tem uma chamada periférica. Por exemplo, eu sou marido da Renate, eu sou pai do Thomas e da Rebeca, essa é a chamada central. A chamada periférica são outras coisas que eu faço. A minha chamada central é a visão missionária. Agora, fazer tendas para que a obra, que nem Paulo, né, tinha tendas, eu tenho algumas tendas também, para a gente ver se consegue fazer a obra. Tem uma chamada clara e tem uma chamada misteriosa, porque Deus age, às vezes, assim de forma misteriosa, e nem tudo vai ser assim explicado A mais B. Uma das coisas que eu amo na Memorial é que essa igreja é uma igreja de visão. Esta é uma igreja que só está onde está. Você está aqui porque Deus deu uma visão celestial. Eu cheguei aqui em 81, em março de 81, em outubro, foram uma caravana enorme lá para Curitiba, para o nosso casamento. Foi maravilhoso aquele casamento, né, Edu? Tinha um salão para 100 pessoas e tinha umas 500 pessoas ou mais que não conseguiam chegar lá no salão para comer nada e tal. Isso é uma lembrança que eu tenho, né? Mas foi essa experiência. Aí a gente voltou para cá, e em lua de mel ainda nós vamos numa Brasília amarela para Marabá. Para Marabá, lá na Amazônia. E levando um diácono e a esposa de vela atrás. Fazer o quê, né? A igreja tinha várias congregações, perto e longe, vários missionários. Essa era a visão. Eu queria lembrá-los hoje de manhã. Se você foi chamado para pescar e não pesca, há uma série de diversões que pode acontecer e a coisa não fica boa. Eu ouvi a história de um pai que resolveu agradar o filho e disse: vamos fazer uma pescaria fim de semana? Traz o seu melhor amigo, vamos juntos fazer uma pescaria. Foram lá, montaram a barraca, começou a chover. Um tempo terrível, frio e chuva. Ficaram dentro da barraca o fim de semana inteira, não pescaram e acabou a amizade. Brigaram o tempo todo. Gente, com igreja é assim. Foi chamado para pescar, não pesca, vão brigar. A igreja se divide por ninharia aqui, coisinha ali, e as coisas ficam bem feias. A aventura está em olhar para fora de nós mesmos.
com a chamada, peça a Deus que mantenha a máquina dos sonhos bem lubrificada. Agora eu queria deixar essa palavra para os pais, os pastores. Eles precisam de uma aventura. Estou me referindo aos filhos, os netos, estou me referindo à igreja. A aventura de Deus, o sonho de Deus, deles uma aventura. Nós vamos obedecer sim, vamos fazer discípulos. A obra missionária é a maior aventura que existe no mundo hoje. Infelizmente, o meu tempo acabou, mas eu só queria lembrar, olha o tamanho dessa aventura. 3.000 tribos não alcançadas, só na África. 1 bilhão de hindus, Índia, Paquistão e Nepal, que não tem esperança, não tem salvação. A China, com aquele tacão de ferro, doutrinando as crianças e ensinando que não há Deus. Que aventura, que desafio. Muçulmanos, quase 2 bilhões, 1,5 bilhão pelo menos, no Oriente Médio e outros lugares. Imagine o tamanho desse sonho, dessa aventura. Eu queria lembrá-los que para esses povos, evangelho não existe. Você sabia que você vai para a Índia, evangelho não existe. O que é evangelho? Boas novas anunciadas. Se você não anuncia, não tem boas novas, não tem evangelho. Para eles não existe evangelho. Porque o evangelho só existe quando as boas novas são anunciadas. Meu querido, eu não sei qual é a chamada específica, qual é a chamada central. Não se preocupe, não. Pessoas comuns, em lugares comuns, fazendo coisas comuns, para a glória de Deus. Começa por aí. E pede todos os dias: Senhor, ergue os meus olhos para olhar mais longe e mais alto. Não está bom ficar olhando aqui para baixo. No final, você vai chegar e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena. Deus quer te dar um sonho maior do que você. Povos de todas as nações, todas as línguas, transformados, salvos, discipulados. É isso, um sonho bem maior que você. Termino com uma historinha que eu ouvi a respeito de um pastor na China. Eu tive várias experiências na China. A maioria dessas igrejas são subterrâneas, no sentido que não são reconhecidas pelo governo. Mais de 100 milhões de crentes na China estão nessas igrejinhas subterrâneas. Eu lembro chegando lá num apartamento no subúrbio de Beijing para visitar uma dessas igrejas. E a pessoa que estava comigo disse, enquanto estavam subindo as escadas, ele disse: bem quieto, não faz barulho para os vizinhos não ouvirem, porque isso aqui não é permitido. A polícia pode vir e pode interromper, e pode prender, e etc. Quando eu entrei, levei um susto, tinha 50 pessoas naquela sala, naquele apartamento pequeno. As janelas todas fechadas, um calorzão lá em Beijing, mas as portas, janelas todas fechadas, e aquele povo no chão, sentado no chão, chorando.
E eu aprendi duas coisas. Primeiro, ninguém louva como a igreja perseguida. A gente pode produzir aqui uma orquestra, um coral de 200 vozes, é lindo. Mas você vê aquele povo perseguido, sentado ali no chão e orando para a polícia não vir e prendê-los, é algo realmente de uma beleza assim indescritível. Aí a líder do grupo era uma senhora, ela disse: olha, eu não sou pastora, eu dirijo esse grupo. A maioria desse pessoal aqui nunca foi batizado, você poderia batizar? Eu falei, sem problema. Aí eu pensei, vai ter que ser presbiteriano, né? Aquele, né? Um pouquinho de água aí, porque de outra maneira, como é que eu vou fazer? Ela disse, não, nós queremos batismo por imersão. Aí me mostrou um banheirinho, uma banheira assim, mais ou menos dessa altura, desse comprimento. Eu falei, mas como é que nós vamos fazer? Aí eu chamei algumas pessoas, eles encheram aquele negócio de água. Aí eu batizava em 3 etapas, as pernas, né, em nome do Pai. Aí eu puxava, aí agora, né, em nome de Jesus, é o corpo, e aí a cabeça, tinha que entrar na água também, né? Tem que batizar tudo. Um desses pastores foi preso. Foi chamado pela polícia, se apresenta lá na polícia com uma pedra. Chega lá diante dos oficiais, coloca a pedra na mesa do oficial. E vários policiais ali, e aí eles... Por que o senhor trouxe essa pedra? Não, é o seguinte, eu sei que vocês querem me prender, só tem uma coisinha, vocês podem me prender, mas aí as pedras farão o meu trabalho, porque Jesus, ou a palavra de Deus diz, se eu me calar, as pedras clamarão. O chefe olhou para o outro e disse, não tem lugar para louco, solta ele, esse homem está louco. Graças a Deus pelos loucos dele nesse mundo, amém? Assim.